Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi para o 619 9119 2421, Irmão Alex, beleza? Nós estamos aqui com o dicionário bíblico e vamos trazer algumas informações sobre a palavra prostituição, né? Então, nós vamos dar uma olhada aqui no dicionário bíblico. Vamos dividir em dois: prostituição na Bíblia hebraica, que nós conhecemos como Antigo Testamento, e prostituição no Novo Testamento, beleza? Vamos lá então ver qual é as informações que traz para nós. Eu sempre falo, é importante você dar uma pausada e dar uma conferida na Bíblia, né, que traz algumas referências, beleza? Vamos lá. Prostituição. A prática da prostituição no Antigo Oriente Médio parece não ter estado sob nenhuma censura moral e fosse extremamente comum no Oriente Médio. Uma peculiar característica da cultura mesopotâmica e cananeia era a prostituição ritual. Então existe essa prostituição ritual, que é interessante. Os templos da deusa da fertilidade, né, e Inanna Astarte, possuíam anexos que eram bordéis servidos por mulheres consagradas que representavam a deusa, o princípio feminino da fertilidade. O intercurso com essas mulheres era comum com o divino, como princípio da fertilidade. A prostituição cultural estava associada especialmente com a festa do Ano Novo, beleza? Então agora nós vamos entrar aqui na Bíblia hebraica, né, que nós conhecemos como Antigo Testamento. As numerosas alusões a prostitutas, casas de prostituição no Antigo Testamento, mostra que a prática existia em Israel. Gênesis capítulo 38, verso 15 e 16. Josué capítulo 2, verso 1. A cena aqui, contudo, a cidade cananeia de Jericó e não a uma cidade israelita. Juízes capítulo 11, verso 1. Juízes capítulo 16, verso 1. 1 Reis capítulo 3, verso 16. Duas prostitutas partilham a mesma casa. A prostituição estava sob censura moral em Israel. É proibida em Deuteronômio capítulo 23, verso 18. E os profetas a incluem nas listas de pecados, que está em Jeremias capítulo 5, verso 7, Oséias capítulo 4, verso 14, Amós capítulo 2, verso 7. O Código Sacerdotal proibia ao grão sacerdote casar-se com uma prostituta. Levítico capítulo 21, verso 7 e verso 14. A literatura sapiencial contém advertência ao jovem que não seja seduzido por prostitutas. Provérbios capítulo 6, verso 26, Provérbios capítulo 7, verso 6 ao 27, e o Eclô 28, ou Eclô capítulo 23, verso 16 em diante. Há alusões à prostituição cultural no Antigo Testamento, né, na Bíblia hebraica. O termo usado para descrever Tamar, cujo modo de agir é o de mulher que se prostitui por dinheiro, não é Zonai.
mas que sai, mulher sagrada, que designa uma prostituta do templo. Nas línguas cognotas, a prostituição cultual é proibida no culto ao Eterno, né, que está em Deuteronômio, capítulo 23, verso 18. A prostituição não é meramente teorética. Os prostitutos sagrados foram eliminados da terra por Azar, em 1 Reis, capítulo 15, verso 12, e por Josafá, 1 Reis, capítulo 22, verso 47. Embora a expressão indeterminada, a terra, seja usada, é possível que eles, como Josias, os tenham eliminado do templo de Jerusalém. 2 Reis, capítulo 23, verso 7. A infidelidade de Israel para com o Eterno é chamada de prostituição numerosas vezes pelos profetas. Então, a infidelidade, isso aqui é interessante, do povo, né, com o Eterno, eles chamavam de prostituição, que é interessante também. Aí tem aqui as passagens. Isaías capítulo 1, verso 21, Isaías capítulo 57, verso 7 ao 13, Jeremias capítulo 2, verso 20, Jeremias capítulo 3, verso do 1 ao 4, Ezequiel capítulo 16 e capítulo 23, Oséias capítulo 1, verso 3. A mesma metáfora é empregada também nos livros históricos, que é em Êxodo capítulo 34, verso 16, Levítico capítulo 17, verso 7, Levítico capítulo 20, verso 5, Números capítulo 14, verso 33, Deuteronômio capítulo 31, verso 16. E Juízes capítulo 2, verso 17, Juízes capítulo 8, verso 27. Essas metáforas, um tanto vigorosa, é o reverso da concepção da união do Eterno e Israel como uma união de amor e de casamento. A metáfora do adultério é usada no mesmo sentido. Interessante que também fala do noivo lá com Jesus, né, do casamento, tá? Também tem essa metáfora. Nínive, a cidade real da Assíria, é chamada de prostituta por causa da sua devassidão, que está em Naamã, Naum, né? Naum, capítulo 3, verso 1 ao 7. Tiro é chamada de prostituta por Isaías, capítulo 23, verso 15 ao 18. Para o profeta, a atividade mercantil e comercial dessa grande cidade era meretrício, né? Então, só até aqui traz as informações sobre prostituição, né? Aqui na Bíblia Hebraica, nós conhecemos como Antigo Testamento. Interessante, né? Então, quando o Israel se relacionava com outros povos, né, era considerado também uma prostituição. E acabava tendo um contato com a cultura, né, ou com a divindade dos outros povos. Então, por isso que era proibido o casamento com pessoas de outras nacionalidades, para que não venha a haver esse tipo de prostituição. Exemplo, Salomão se prostituiu, né? Porque ele se envolveu com mulheres de outros povos e acabou se envolvendo com as divindades dos povos das outras nações. Beleza? Então tá aí. Essa é a prostituição parte 1, né? E aí nós vamos agora, posteriormente, para a prostituição parte 2. Fique na paz e um abraço do irmão Alex.